Oi, gente, estamos aqui para mais um vídeo da lista Despertar. Só para recapitular, essa lista Despertar, eu compartilho o meu processo de despertar com vocês, né? Como se, ou seja, no momento presente. As minhas impressões que eu vou tendo, né? Então, já tem um tempinho que eu não faço o vídeo para essa lista, fazer aí uma atualização. E, e assim, né, gente, despertar, né? É o que todos nós buscamos, né? Despertar. E eu diria assim, nos últimos, digamos, meses, semanas, meses, anos, esse despertar ele vem dando uma acelerada, né? E vale falar assim que despertar é quem tá dormindo, né? Você tá dormindo, você desperta, você acorda. E por que que nós temos isso de despertar, né? Porque nós vamos despertando pelo para o saber mesmo, saber que você é uma alma, né? Que isso aqui é só um veículo, né? E você está usando esse veículo. Então, se você acha que você é esse veículo, então você dorme, né? É como quem está no sonho ali, só, né, vivendo aquela coisa e não, opa, isso aqui é só um sonho, né? Aqui você fala, opa, isso aqui é só um veículo, né, que eu estou utilizando. E esse conhecimento, né, essa percepção, ela vai tendo camadas, né, muitas camadas. Uma dessas camadas é a mente, né? Então, assim, ok, eu estou utilizando esse veículo, não sou o veículo, né? Por que que eu não sou? Porque eu saio desse veículo, né? Eu saio, eu entro, saio. Quando você desencarna, você abandona e você continua sendo algo, né? E na camada da mente, né? Isso é um tanto mais curioso. Porque a mente ela te dá a percepção de que você é esse veículo, de que você é uma pessoa, que você é um nome, você tem uma identidade, né? E a gente acaba se identificando com isso, né? Achando que é apenas isso, né? A percepção que você tem, passa a ter de você, não é o teu eu real, não é o que você é de verdade, é o veículo que tem essas identificações, né? Isso é causado aqui na Terra, vale lembrar, pela Matrix, porque a Matrix é o sistema que usa os recursos que tem aqui, os recursos se envolvem, entra nessa conta os seres humanos, né, animais, tudo que tem, né? Então você tem seres parasitas por trás do sistema, né, se utilizando dos recursos que tem aqui, né? Então eles têm mecanismos para a manutenção desses recursos. E um dos mecanismos é essa manutenção do ego, né? É nessas entidades que aqui adentram e assumem corpos físicos, né? É programar a mente desses seres para que eles achem que é apenas isso, que a realidade é apenas isso, que são apenas essas criaturas, né? Então o despertar é você saindo disso, né? Perceber que assim como você não é esse corpo físico, né? Você também não é as emoções, né? Porque as emoções elas impactam o quê? O corpo físico, que o vivências que você vai viver com esse corpo físico. Ahn, ou seja, não é o corpo emocional também, né? Mas vamos por partes, né? Há camadas, né? Nós somos e não somos. Essa é a parte mais complicada do entendimento, né? Ser e não ser, né? Ser ou não ser, é ser e não ser, né? Então você é e não é. Então eu tenho que descobrir, pelo menos já que eu sou e não sou, eu quero descobrir o que é útil para eu ser reencarnante. Eu, o ser que encarna aqui, né? E o que é colocado pela Matrix, pelo sistema, né? Muitas coisas das emoções, por exemplo, traumas, esse é um sistema criado para te traumatizar, né? Para te estressar o tempo todo. E uma vez que eles conseguem isso, eles usam como ferramenta de acesso à pessoa, a você quem você é. Né? Então é uma coisa que você deve descartar. Opa, eu não sou esse trauma. Né? Então é liberar logo isso daí. É perdoar, é esquecer. Não esquecer, é compreender a mecânica de funcionamento para poder deixar ir. Né? Porque se a gente não entende, a gente não deixa ir. A gente não perdoa, a gente não abandona essas coisas. Né? Então eles traumatizam o corpo emocional. E uma vez esse corpo quebrado, é uma ferramenta onde que eles vão te acessar. Né? E a mente também é assim. Né? Eles criam o ego, criam vários sistemas de aprisionamento da pessoa, né, para que você é só isso aqui, tem que aquela coisa, tem que viva tudo, faça tudo que tem que fazer porque a vida é uma só.
Então, assim, te materializou, né? Te colocou como você é só essa pessoa. Aí é fácil aprender, né? Só que eles criam uma vida completamente fora do que você é, né? Então a parte de despertar é mais complicada, é isso, porque assim é uma ruptura muito grande, né? Deu uma travadinha aqui, vai destravar já já. Então assim, é uma distância absurda do que realmente nós somos para o que nós estamos vivendo aqui. Então o despertar ele tem esse problema. Deixa eu fechar aqui, abrir, já destravou. Tá dentro do problema de ficar travando. Então o despertar ele é muito louco por causa disso, né? Você começa a se dar conta cada vez mais dos absurdos que é essa realidade. E que esses absurdos, né, eles são propositais, são criados por esses seres que manipulam as cordinhas, que manipulam tudo, que manipulam as marionetes que estão nos sistemas de poderes, né? Para manter a mente das pessoas, porque assim, manter as mentes das pessoas ocupadas, né? Porque assim, os animais que têm uma mente muito fraca, por exemplo, as galinhas, os gados, né? Eles não precisam de muita coisa para prender eles. Bota ali no cercado, deixa ali lá, bota comida, eles se desenvolvem e dão ao homem o que ele quer, né? Porém, o homem, nós somos mais complexos, nós temos a mente. Então, se você colocar o homem num cercado e prender como gado e galinha, eles vão se rebelar, né? Eles não vão dar o que quer, vai perder, digamos assim, a colheita, né? Então eles têm que criar um sistema de manutenção, de criação dessas pessoas. Então é o que a gente vê exteriormente. Envolve religião, envolve tudo, todos os sistemas que nós temos aí, né? Então são um sistema criado para aprisionar a mente, né? Então se cria um grande teatro e eu, né, acredito que eles só vão até aqui. Eu acredito que eles só vão até aqui, né? Acima tem a consciência, né? Vídeo anterior que eu tratei falando de memória, né? Um vídeo muito importante que meio que, né, desbrava tudo o que é a matéria, né? Ele é bem interessante, vale a pena fazer um esforcinho para estar vendo. Então eles só vão até aqui, ó, da mente, né? Então quem está despertando através da consciência, né, olha para a mente e vê os absurdos que aqui é, né? Então assim, você vê, você sabe, o ser humano assim é uma coisa, são magníficos, né? São deuses encarnados, né? Porém vivendo uma realidade absurda, né? Então tem coisas que eu olho assim, né? E é aquela coisa que eu falei de choque de realidade naquela lista lá. Algumas coisas mais leves. Aí você pensa assim, como assim? Seres inteligentes têm que trabalhar por sobrevivência, né? Trabalho é uma obrigação, algo que você faz por sobrevivência, né? Aí você tem um conhecimento simples lá, olha os líderes do campo, né? A frase de Jesus, os ensinamentos de Jesus, né? Olha os líderes do campo, eles nem tecem, nem fiam, porém são vestidos da melhor forma. Tem aquela, eu não sei, não vou recitar, talvez escreva aí pra vocês. Ou seja, tipo assim, que as coisas simples, né, na natureza, elas têm o que elas precisam, né? Nós não, nós vivemos preocupados com o amanhã, né? Eu tenho que trabalhar hoje, senão amanhã eu não como. Isso é absurdo, gente, para seres inteligentes que tenham a mente, isso é absurdo. Então a gente começa a ver isso e começa a ser chocante, né? Muitas coisas que eu tratei, né, em vídeos barras da Matrix, choque de realidade, que a função perde a função. Por exemplo, qual que é a função do veículo? É te levar para o ponto A para o ponto B. Não é ser bonitinho, não é fazer piscar luzinha assim um assado, ou ter o farolzinho um assado, ou formatinho assim um assado. Não é funcional, né? Aí você tem uma diversidade estupenda de veículos para satisfazer cada tipo de ego. Então a pessoa, eu vou porque aquele é bonito, né? E aqui, isso é com tudo, então as coisas vão perdendo a funcionalidade, vão entrando numa artificialidade, e todo o sistema é criado e montado sobre isso, em cima disso. Então, a tua energia mental, a tua energia é jogada em cima disso, em cima desse sistema. Então, veículos é um exemplo, mas para tudo, roupas que nós usamos, né? Que a função é vestir o corpo, não é ser bonitinho e tal, e ser assim o assado, né? Então ali aquilo vai encapando o ego e vai criando camadas e camadas e camadas de ego, né? Então é onde que vai ter uma dificuldade da pessoa sair. Então é isso que é feito.
E quando nós estamos num momento que eu, sim, piamente acredito que é um momento de transição, né? E nesses momentos o véu de realidade ele se estreita, ele se afina, então permite da consciência se aproximar mais da mente, né? E mandar mais informação. Olha, presta mais atenção nisso, né? Então nesse momento o teatro ele precisa ser mais apelativo, né? Então olha o tanto de coisa que a gente vê acontecendo no mundo, né? Para manter a mente, olha para cá, não olha lá para, não olha para dentro de si não, olha aqui para fora o que está acontecendo, né? E nós temos que cuidar porque isso é feito para nos aprisionar, né? E às vezes a gente vai, coloca atenção e coloca a energia em cima daquilo, olha que absurdo e tal, né? E às vezes se esquece de conhecimentos básicos, né? Então, uma coisa, quando se falam de democracia, né? Eu mesmo não acredito que exista democracia, né? Os sistemas são camadas, né? Então o cara que é eleito lá, cara, tem muitas camadas acima dele mandando, né? Então assim, um pensamento lógico. Então imagina uma pessoa que entra e fica 4 anos no poder. Aí você tem o sistema militar de um cara que está lá a vida inteira, que se formou e está lá a vida inteira. Então você tem toda uma cúpula, todo um sistema, uma tecnologia que está de repente há séculos à frente do que é apresentado para nós, que esses caras têm à mão, né? Aí vocês acreditam que um cara que entrou lá por 5 anos, 4, 8 que for, vai ter o poder de falar, ó, ataca esse país, faz isso, né? É a gente tentar pensar de uma forma lógica. Vocês acham que esses caras iam deixar alguém entrar lá e falar e tomar o poder desses sistemas? Eu tô falando da parte rasa, uma parte que está um pouquinho acima dos presidentes, de quem mostra as caras das marionetes, né? Esses caras colocam lá, a decisão é tomada em pontos acima. Eles tomam e fazem, e agora, o que a gente apresenta pra mídia? Aí fala lá pro cara lá, se vira. Né? Aí vem aquele monte de loucura, ou dá o textinho lá, fala isso. Né? Os sistemas são assim, né? Eles são marionetes, sabem disso, né? Aí quem é mais, quem é menos, se a gente for entrar nisso, a gente vai perder muita energia, né? Quem está tentando libertar-se desses sistemas, porque assim como nós aqui embaixo nós tentamos se libertar, eles têm que pegar a gente do povo e colocar lá, né? Ou é todo mundo reptiliano vestindo uma cara humana, não sei, entendeu? Como eu não tenho como comprovar isso, ir lá e mostrar, se eu ficar meditando muito em cima disso, eu vou perder energia, né? Então é algo que eu tenho que fazer, o que eu tenho em mãos agora, né? Eu vejo uma tentativa de manipulação estupenda, né? O teatro cada vez chegando a um clímax, sendo mais apelativo porque o gado não pode despertar, né? Então quando vem acontecendo coisas, eles falam, olha aqui, olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo, né? Para as pessoas, opa, não vê que um sistema está se abrindo, que a gaiola, as barras estão caindo e que você pode se libertar, pode libertar a sua mente. Né? Então eles vão ser mais apelativos para manter a atenção. Olha aqui, não olha. Aí você perde e não vê que a porta ela tá abrindo, que as paredes caíram, você continua olhando ali a TV. Né? Preso na ilusão, preso no teatro. Então a gente começa, isso de despertar, a gente começa a ver mais, perceber mais isso. Né? Mas por que eu percebo isso? Porque esse trabalho de se olhar para dentro, né, você vê, não é um ver, é um perceber. É um perceber que você é muito mais, que a humanidade é muito mais, que o outro é muito mais. Então quando você olha uma outra pessoa, você... é aquela coisa de você saber, você é o outro eu. Né? Mas o conhecimento, o entendimento mostra que você vê as camadas de ego que essa pessoa possui. Né? Por exemplo, a pessoa que vem falar de futebol, ou a forma que ela trata de determinados assuntos, você vê que as camadas de egos ao qual ela está presa, a qual ela aceitou a programação que o sistema deu, né? Então a gente tem que ir além, tem que soltar, né? Eu posso ver uma situação política, uma situação global, o que está acontecendo, né? Mas quando eu tento opinar sobre isso, opa, então eu estou dando a minha camada de ego para vocês, né? Então quem ver, falar, opa, a camada de ego dele está, né, tá ali. Eu tenho que ter a percepção que pode ter coisas além, ou coisas acima. Né? Como eu falo, tem o cara, não sei se esse cara tá trabalhando pro bem ou pro mal, ainda não sei, então eu não vejo essa parte. Então eu tenho, agora eu não posso bater o martelo, não, esse cara é ruim, tal. Aí eu tô preso naquela camada de ego. Quando a gente julga, né? Então eu posso ver, eu vejo e descrevo o que estou vendo. Agora quando eu emito um julgamento sobre o que eu estou vendo, então eu estou preso naquela camada de ego.
né? Por causa que aí você preso, você pode estar errado, só que eu não vou querer admitir, né? Que o ego, ele, né? Eu tô certo e tal, né? Então a gente começa a ter essas percepções, mas essas percepções vêm quando você se afasta, né? Tipo, tem uma situação, se você está envolvido numa situação, tem ali a multidão, entra lá um conflito, você está ali no meio do bolo. Então você não sabe o que está acontecendo, você está sendo empurrado para o lado para o outro, né? Tipo um bate-cabeça no rock lá, rock pauleira. Então você não sabe, agora quando você se afasta, você vê os movimentos. Então a gente tem que se afastar, né? Tem que fazer um retiro, tem que sair. E como a gente sai? Sai com a mente, né? Tira férias desse monte de informação. Ou quando ver, veja com neutralidade, né? Porque são marionetes, é o sistema tentando prender a tua mente, porque é a mente que eles querem, porque a mente, a sua mente vai controlar seu corpo através da mente. Não adianta tentar controlar como se controla o animal, porque aí o humano não vai dar o que eles querem, né? Que é o que é energia densa, pesada para manter essas realidades mais pesadas. Então esse despertar tem muitas camadas, tem muitas percepções, né? Uma percepção mais além é a estranheza, né? Como eu falei, a estranheza, que podia colocar como choque de realidades. Assim, como então nós temos que trabalhar para sobreviver? Seres inteligentes, né? Eu já falei em vídeos anteriores, seres inteligentes trabalhar por sobrevivência, isso é ridículo, né? Aí vem outra informação, né? Percepção. Como nós, humanidade, eu sou igual ao outro que está lá do outro lado do mundo, por que a gente não se entende? Por que a gente fala a língua diferente? Por que ainda não criamos um idioma único e isso é ensinado mundialmente? Né? Então aí você vê um abismo. Um abismo assim, né? Eu nem sei se eu falo de realidade, né? Do que era para ser. Né? Coisas que seres inteligentes fariam. Fala, ok, nós temos um problema de comunicação. Ah, a tradução resolve. Né? Então, isso é coisa da Matrix. Né? Colocar ali uma solução e pronto. Né? Quem quer aprender a falar com outro, que aprenda o idioma. Então é tudo criado um sistema de ganhos que você tem que investir dinheiro para, né? Olha a manutenção do ser humano. Né? Dificultar a comunicação. Porque se nós formos realmente uma raça inteligente, a gente fala, não, vamos criar um idioma único, né? Eu já falei sobre isso. É um idioma que tem que ser anatômico. E assim, nós já temos a capacidade de criar isso. Né? O som, quando você emite o som, emite um som, então você tem ali o Masaru Emoto, Moleque da Água, vários experimentos, mas quando você emite um som, tem aquele experimento que eles fazem lá com pó, que eles colocam ali uma chapa preta, vou tentar colocar a imagem para vocês, né? E ela vibra, né, com o alto-falante embaixo, algo do tipo. Então quando os determinados de som, determinadas frequências, ela vai criar imagens, né, fractais, né? Ou seja, ela mexe com a forma. O som, quando ele propaga, e tipo assim, esse som que a gente está falando, das moléculas, nas partículas que tem no ar, ela cria fórmulas, cria diagramas, né? Ou qualquer coisa desse tipo. Então, o som ele molda a forma. Então isso pode ser usado para criar esse idioma. Né? Como está sendo moldada essa forma? Como que essa forma ela se comporta? Então a gente vai fazer um desenho. Então esse som ele forma esse desenho. Então pode ser ali um indicativo. Né? No vídeo anterior eu falei assim, ó, o você faz a boca ela fica redonda. Né? O, né? Mais ou menos isso. Né? Então, ou seja, o O ele é um redondo. Né? Então todas as coisas que tem forma arredondada, ela vai ter o ovo, né? Várias coisas, né? Agora eu não vou ficar lembrando cada uma. Então, coisas com formato redondo vai ter, né? Quando você for escrever, você vai usar esse redondo. O som ele sai redondo, né? Bom, tem um vídeo lá, talvez eu coloco o nome para vocês verem mais, né? Que eu dissemino mais sobre isso. Então, nós temos a capacidade, né, de empregar recursos e criar algo tão natural que, assim, seria muito fácil de aprender. Seria muito simples, né? Mas isso não é feito por quê? Por causa que é um rebanho, né? Cada grupo tem que manter separado, dividir e conquistar, né? E se for falar mais, né, de os problemas da linguagem, o problema não é essa linguagem, ela dificulta a nossa comunicação, né? E cada linguagem é feita tipo uma para confrontar com outros idiomas, né? E, por exemplo, no inglês, quando eu vou falar de algo,
estou falando do quê? Vamos supor, eu estou falando de carro. Então a primeira palavra que eu vou emitir vai ser carro. Né? Depois, o que tem esse carro? Esse carro é verde. Então eu vou falar carro verde. Né? E vou derivando. Mas primeiro eu vou estar falando do quê? Vou estar falando do carro. Não estou falando da cor verde. Né? Porque se eu chegar assim e falo verde, cara, verde é uma cor, pode ser qualquer coisa. Mas se eu falar carro, você está falando de algo mais específico. O inglês é invertido. Né? Você não fala carro verde, você fala green car. Né? Algo assim. Né? O carro é verde. Né? Você inverte as coisas. Né? E um monte de coisas assim que se for pegar, assim, ver a linguística, né? Tem pessoas que disseminam melhor sobre isso. Né? Na internet tem bastante pessoas que falam sobre isso. Né? Sobre esses entraves da linguagem. Então, feito para dificultar a nossa comunicação. Eu vi recentemente, eu achei interessante, né? A pessoa falando que, por exemplo, a nossa comunicação ela tem peso. Tudo que você fala, as palavras, ela tem peso, né? Porque formam coisas. E se você, mesmo que for uma palavra boa, só que você usa ela para um sentido ruim, ela vai começar a carregar uma coisa ruim, uma energia ruim. Ela vai ter aquele. Então, algumas palavras, elas são quase uns palavrões, né? E travou de novo aqui, não sei por que isso acontece. Deixa eu destravar aqui, fechar e abrir de novo e destravar. Então, até me perdi um pouquinho. Falando das palavras, né? Bom, ok, né? Tem esse problema. Em resumo, assim, seria muito simples criar uma língua mundial, uma língua muito fácil de aprender. Então, se você ensina nas escolas, agora tem pessoas que falam, não, aí vai ser a nova ordem mundial, aí tem esse problema também, né? É como se não fosse algo, o ego ainda não está pronto, né? Aquela coisa da escola. Então, a maioria das pessoas não estão ainda numa classe muito primária, né? Então, para chegar até esse ponto, já é uma humanidade mais liberta desse ego, né? É uma humanidade que deseja uma integração e não a competição, né? Que você quer integrar o mundo inteiro, falamos só um idioma, né? Vibramos de um único propósito, né? Mas enquanto o ego, aquelas camadas e camadas de ego que é programado pela Matrix se sobressaírem, né? As pessoas vão ficar presas nesses sistemas, uma achando que é melhor que a outra, né? Então, assim, eu nesse processo de despertar, eu vejo muitas coisas, né? Isso de perceber, de percepções. Uma delas, né? Eu até faço poucos vídeos. É por que fazer vídeo? Né? Vou falar de um tema. Por exemplo, minha preocupação é que as pessoas entendam, né? Mas tem outras pessoas falando desse tema. Então por que elas não vão ver essas outras pessoas falando? Né? Eu me coloco, eu podia só compartilhar a outra pessoa falando. Então pode ter uma porção de ego, né? Querendo aparecer, essa coisa. Então eu olho isso, né? Você faz o quê? Você quer ensinar, você quer gerar engajamento, né? Tanto que vocês não ficam vendo eu pedindo like, compartilha essas coisas todas. Então vê que uma pessoa que já entrou numa camada de ego, mesmo que seja camadas e camadas, mesmo que sejam umas camadas mais perto ou próximas ao despertar, ainda tá. Porque ela tá usando uma plataforma que a plataforma induz ela a ter esse tipo de comportamento. Né? Você tem que agir assim, assado, pedir isso, né? E compartilha, não sei o que e tal. Então a minha preocupação, a minha informação é boa e não tem que chegar a um monte de pessoas. Mas será que é a sua informação e os outros? Talvez a informação já esteja correndo aí, né? Então eu procuro, né, eliminar isso, né? Procurar esse olhar para si mesmo, né? Ver o que você faz e por que você faz isso. Né? Uma autoanálise, né? O resultado é que você acaba produzindo cada vez menos, né? Mas essa aí de se auto-observar. Mas quando eu produzo algo, eu procuro eliminar o máximo possível desses desses protocolos, né, que as pessoas seguem. Para gerar engajamento, não sei o que, dá o like, compartilha. Eu acho até esquisito, né, esse tipo de comportamento, né, que as pessoas se entregam, né, você vê que é um comportamento de manada. Então, se perde naturalidade, né, eu ficar pausando o vídeo para ficar pedindo coisas, né. O que nós precisamos, essa ferramenta, é trazer essa comunicação mais direta, né. Mas se você quer uma comunicação direta, então por que não faz vídeos ao vivo? Então, os vídeos ao vivo, por exemplo, eu preciso estar no estado de meditação para acessar, ou para falar, né, eu não tenho, digamos, uma verborragia, uma narrativa, né, às vezes eu me acelero, essa coisa,
né? Então eu tenho que estar no estado de quase meditação para falar em determinados assuntos, né? E às vezes ao vivo eu até tenho respostas, mas aí não é aquela resposta que você vai conseguir refletir e meditar, né? E às vezes o outro requer ali na hora, né? Então isso cria um outro tipo de dinâmica, né? Mas é interessante, eu analiso sim fazer mais vídeos ao vivo, claramente se tiver interesse, né? Para ter um diálogo que não caminhe, por exemplo, porque, por exemplo, as pessoas estão muito superficiais. Então o que as pessoas querem saber hoje? Política. Se vai ter guerra mundial, né? Então, ou seja, muito presas ao teatro. É o que o sistema quer que elas fiquem, né? Que elas vejam, onde que elas prendam as suas mentes, ou seja, com as mentes sequestradas, né? Sem falar as pessoas que estão presas ainda assistindo televisão, né? Programa de domingo lá, criancinhas, essa é pra criança, eu já falei muitas vezes, gente. Tipo, programa tudo coloridinho, time A como o time B, aí vão lá brincar e os adultos ficam ali. Cara, tipo, isso aí é uma camada muito longe ainda do despertar, de camada de egos ainda muito, né? Aí vai ver o futebol e aí acabou, né? Aí a mente, o corpo emocional tá tudo sequestrado. Pessoas ainda que se prendem a esse tipo de camadas, né? É uma coisa ainda muito densa, muito profunda, muito terceira dimensão ainda, né? Que se prende. Então não vai compreender esses temas. Então se essas pessoas entram, elas vão trazer questões muito superficiais, aquelas questões, não sabem nem o que perguntar, né? Então eu acho que eu me recuperei, é o que eu estava tentando lembrar. Então, nesse processo de despertar, você vai vendo, você percebe de não ser mente, ok? Eu uso a mente aqui, né? Só que quando eu encarno, eu já trago a minha mente, né? Então eu não vou qualificar a mente como ruim só porque a Matrix manipula e controla as mentes que estão aqui, criando egos, né? Que pessoas que acham, eu sou tal pessoa, eu sou importante, não sei o que, eu sou melhor que você, aquela coisa da carteirada. Né? É comum pessoas dar carteirada, mesmo pessoas que não têm carteira dão carteirada. É engraçado, é um fenômeno bem interessante. As pessoas quando são provocadas. Por exemplo, se alguém me provocar, né, eu vou querer dar carteirada. Ah, mas eu já fiz isso, aquilo, eu tenho conhecimento tal, né? É um fenômeno bem curioso, né? Só que uma coisa que você tem que observar se você está dando carteirada, coisa do ego, né? Tipo, ah, mas eu sou inteligente, sou do signo tal, e essas coisas assim, né? E querer mostrar habilidades, né? É um tipo de carteirada. Então você tem que se observar se você faz isso, porque você está no comportamento de manada. Então, quando a gente vai saindo disso, né? Percebe a mente que é usada pelo sistema. Então é essa mente que a gente tem que abandonar. É essa mente que a gente tem que perceber, analisar e falar, não, isso não me serve e descarta. Se eu estou comprando um ingresso para assistir um jogo de futebol, cara, eu estou totalmente entregue ao sistema. Gerando recurso para o sistema. Né? Se eu faço questão de exibir a marca de determinado produto, totalmente sistema, totalmente Matrix. Né? Se eu visto um uniforme, eu me sinto orgulhoso com aquilo. Então, assim, pessoas que vivem o sistema. Eu vou falar pra vocês, eu tenho dificuldade de expressar, tem coisas que eu acho que não dá pra expressar mentalmente. Né? Ó, só de eu pensar a coisa já some. Né? De você não ser. Sumiu. Olha, tipo. Aquela coisa de se achar esquisito também, né? Vou pular um pouquinho o tema, né? Tipo, quão esquisito eu pareço para as outras pessoas, né? Porque pra mim eu sei normal. Eu sei que nós temos a nossa cota de esquisitez, vamos dizer. Eu tento me parecer o mais normal possível quando estou no meio humano. Mas eu vou falar assim, eu não me sinto humano. Cada vez mais você vai se desidentificando com o humano comum, pelo menos. Né? Mas o buscador, aquele que busca, então a gente se identifica e se reconhece, né? Porque você está camadas do ego mais acima, né? Mais próximo a se despertar essa libertação, pelo menos libertação como um ser humanoide, como um ser humano, né? Quanto mais você desce, mais você se prende aos brinquedinhos que é jogado, né? Vamos supor que você tem um cercadinho onde você coloca as crianças e vai jogando brinquedinhos. Então as crianças vão se identificando com aqueles brinquedinhos. Então quanto mais você vai se desidentificando com esses brinquedinhos, mais próximo você vai se despertar de que você é uma pessoa, né? Essa coisa de não abandonar totalmente a mente, porque quando você entra aqui, você entra com os ideais, você traz uma mente. Então vamos nos aproximar dessa mente de você, do ser cósmico, de você ser alma, né? Então isso
é o que traz aquele choque de realidade de você olhar para aqui e falar, nossa, que loucura. Né? Nossa, o bagulho aqui é muito louco. Né? E vem se acelerando, vem se tornando cada vez mais louco. Né? Tem o filme lá, Idiocracia. A coisa tá nesse nível. Eu lembro que eu assisti um vídeo, esse filme, lá quando lançou mais ou menos, acho que 2008, se não me engano, né? E viam, era uma paródia, né? De, tipo, como que é o mundo, como que é o mundo governado por idiotas, né? E cara, depois, e poucos anos depois, a coisa se assemelhou muito ao filme, né? Não só os governos, mas as pessoas. Cara, isso é muito esquisito, né? Ah, você tá julgando? Cara, você tá constatando, né? Como se constata isso? Silencia, né? Para esse barulho exterior e volta para dentro de si, aquela coisa que eu falo do alimento, alinhar o corpo físico, o emocional, o mental, alinha. É a meditação. É o silêncio. Não precisa estar totalmente parado, pode estar fazendo uma atividade, mas centrado no aqui e no agora. Então esse alinhamento vai te trazer o mental superior de quem você é, né? Te conectar, fazer com que você tome conta dos corpos que você está preso. Né? Estamos presos nesses corpos. Então, eu tomar o controle, não o sistema tomar o controle. Então, quando o sistema faz um barulho ali que chama minha atenção, opa, minha atenção foi chamada para o externo. Né? Eu tenho que ter a percepção de que assim que aquele barulho é feito, eu já percebo o que é e já não me prendo aquilo. Né? Que nem um arapuca que está ali batendo, uma armadilha que quer chamar minha atenção, opa, eu já saio disso. Né? Então tem que ter, conquistamos isso através do autoobservação, do autoconhecimento, de observar o seu corpo, como que ele funciona, como o meu físico funciona, como o meu emocional funciona, como a minha mente funciona. Eu vou poder analisar camadas superiores, como a minha consciência funciona, como a consciência coletiva funciona. Então você vai saindo dessa matéria. Aí você começa a ter a percepção de que você está preso, né? Está preso à matéria, estou preso a um corpo físico. Então mesmo com todo esse conhecimento, eu ainda continuo preso aqui. Né? E ao mesmo tempo você tem um sentimento de expansão, de ser algo além. Né? Então é onde que parte aquela coisa que a mente já não consegue mais computar. Né? Porque eu sou e não sou, e a gente começa a olhar com estranheza seres que acham que são coisas. Né? Eu acho que sou um ser humano, uma pessoa que encarna e vai passando por experiências. Né? Então você tem seres ou formas de vida, ou formas de existir, ou não é, que não são materiais. Né? E nós, para termos um sentimento de existir, nós temos que estar em uma matéria, para eu achar que sou alguma coisa. Então, aí que passa a ter as esquisitez. Né? Só que quando você começa a observar as coisas desse ponto de vista, né? Aí você vê, olha, essas pessoas acham que são matérias. E acha que é o corintiano, que é o palmeirense, o flamenguista, o fluminense, né? Para essas pessoas, aquilo é a coisa mais natural do mundo. Então, se elas olham para lá e me ver, falam, nossa, isso é que é absurdo, né? Não tem um time, como assim? Né? Não gosta disso, não gosta daquilo. Só que o grau de absurdez que elas veem, cara, você meio que vê de volta. Mas a gente não vê com essa carga de julgamento, porque a gente tem a compreensão do que você está vendo, de como que o sistema funciona, como aprisiona as mentes, e como que você olha uma criança, você não julga a criança por ser criança. Né? Então você começa a olhar esses sistemas e ver como eles são. Né? Então tem coisas de crianças que você vai abandonando. Você abandona a chupeta, abandona a mamadeira, abandona o chocalinho. Né? O chocalinho, por exemplo, aquele faz barulhinho, é coloridinho. Hoje a gente tem o quê? Os fogos de festas. Faz barulhinho, é coloridinho. Tudo que é coloridinho, os enfeites. Então é o que eu tenho falado em vídeos anteriores. O humano adulto, não, ele tem uma idade infantil. Porque ele é distraído com coisinhas, com brinquedinhos. O que nós buscamos na vida é o bem-estar, é se sentir bem, é prazer na vida. Né? E o prazer pela Matrix é desviado para brinquedinhos de criança. E esse prazer é extremamente reduzido. As pessoas acham que quando largar todos esses brinquedinhos, mas eu não vou ter brinquedinho. Só que, cara, você voltando para dentro de si, você vê que a energia que você emprega nesses brinquedinhos, ela é um preço, digamos assim, impagável. É muito o que a gente está pagando. É muito da energia que a gente está dando para ter pouco retorno.
Então, quando você se liberta desses sistemas, você vai ver que automaticamente você volta a ter esse bem-estar, essa presença, essa conexão, né? Só que aí você olha para o que fica e vê o cercadinho. E vê que a humanidade está no cercadinho de criança com os brinquedinhos. Então pode dar um sentimento de solidão, de que não tenho com quem interagir, porque você sente um alien, né? E eu não tenho aliens aqui para trocar ideia, para interagir. Só que aí não se prenda nisso. Abstraia cada vez mais, porque vem como percepção. Né? Eu posso não estar vendo, mas eu sei que há presenças. Né? Mas a gente não pode ficar cativo de ter essas presenças. Né? Porque você está nesses níveis. E às vezes muito acima. Né? Então, você pode ter seres muito elevados te inspirando aqui. Né? Mas quando você faz uma análise, esses seres elevados eles chegam só até um ponto. Você está no ponto que chegou na matéria. Então você está na matéria e travou de novo essa coisinha para tirar a minha atenção. Então, vou continuar falando aqui. Então você está na matéria e ao mesmo tempo você está nessas dimensões mais elevadas. Você está nessas dimensões mais elevadas. Né? Então isso, abstraindo, eu não tenho, então não me vejo nisso, mas você tem uma percepção. Né? Como eu posso perceber isso? Quando eu vou buscar uma meditação, meditação não, eu estou pensando em determinados assuntos e temas elevados e tais, então quando eu medito, isso vem com mais facilidade. Então para mim é uma comprovação. Né? Ou seja, pela lógica, pelo funcionamento da mecânica, a lógica é o quê? Abstrair, silenciar os corpos densos, né? O físico, emocional, mental. Então você tem acesso a informações mais elevadas. Uma vibração mais sutil. E onde que há sutileza, onde que há mundos mais elevados, eles já corrigiram todos os problemas. Pode ser mundos tecnológicos ou não. Então você consegue ter acesso a essas informações. Então vem solução para resolver qualquer coisa aqui. E a gente percebe que já tem solução para tudo aqui. Né? Porém, a gente ainda estamos cativos desses parasitas que dominam o mundo ainda. Dominam, mas não por completo, porque a Terra tem essa função de planeta escola. Né? Então, ou seja, é um cercadinho. Esse cercadinho é monitorado. Então eles só fazem o que é permitido fazer. Porque se você abandonar as criancinhas ali ao bel prazer delas, elas acabam com tudo. Vira um caos. Né? E isso não é feito com o planeta Terra. Senão já teria acontecido isso. E a gente, se você analisar, você vê tentativas desse pessoal o tempo todo tentando implodir o mundo. O tempo todo esses caras estão fazendo isso. Então, voltando um pouquinho. Não é normal seres inteligentes trabalhar por sobrevivência. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, senão não como amanhã. Isso é ridículo. Ridículo. Não é normal ficarmos doentes. Né? Então, quando você olha para esse sistema todo, a Big Pharma que falam, né, que lucra em cima de doenças, né? Essa é a parte mais, digamos assim, terrível da história. Né? E são coisas que você não pode falar, o sistema já está tentando te podar. Já aconteceu, acho que na China, né, que quem falar de medicina tem que ter curso de medicina. Falei que então um influenciador não vai poder mais falar sobre nada, porque tem que ter curso sobre tudo que falar, então tem que ver o queimar bruxas no moderno, como que está sendo, né, de pessoas que sabem, opa, não, vamos calar, taca na fogueira. Hoje vamos processar, não pode, bloqueia o canal, né, tenta, né. Então você não pode falar essas coisas. Pra manter esses absurdos, para que as pessoas não vejam que não despertem. E cara, tipo, nesse setor, ele é o mais terrível, né? Quando se fala no sistema de medicina, de cuidado, né? Eu vejo muito relatos de QM. Então tem uma que eu não esqueço, que é de um que conta uma história que ele foi até aconselhado pelo mentor dele, né? Vai por esse caminho, né? Na QM. Então esse caminho o levou ao umbral, né? E aí pensa, nossa, por que o mentor fez isso com ele? Né? Cara, de repente para contar a história que ele contou, para trazer uma percepção maior, né? Eu ali vendo, sem julgar, né? Fui vendo, analisando, falando, nossa, é uma história bem interessante. Então lá o que aconteceu? Faz tempo que eu vi, eu não vou conseguir nem falar detalhadamente do que é. Mas em resumo, ele foi para o umbral, né, e foi levado para um hospital, como se tivesse, digamos que ele teve um EQM, então teve um problema, então foi levado para um hospital. Chega lá no hospital, eles quebraram o cara, deixaram o cara ainda mais debilitado, né, porque a ideia era manter o cara ali.
né, gerando sofrimento, dor, para sugar energia, né? E ele ficou lá, tal, e como ele era uma alma muito forte, ele conseguia se restabelecer, né, e conseguia movimentar e até falar. Aí vinham os médicos e falavam, nossa, por que você está fazendo isso ainda? Aí lá e dava, digamos, outra sova nele para ele continuar quebrado ali, né? E se eu falar que isso de forma semelhante, não tão clara e visível, acontece aqui, né? Eu só falo isso porque eu vi outras pessoas falando até no meio, né, falando sobre isso. E que as coisas que a gente acha que cura, não cura, né? Elas trazem, elas garantem que você continue precisando daquilo. É semelhante à obsolescência planejada. Quando você cria um produto feito para trocar peça, para quebrar, para ter uma vida útil, para você continuar a manutenção e comprando aquilo. A medicina funciona de forma semelhante. Isso é terrível, né? Mas eu não tenho curso para não entender como ele funciona, então você não pode falar sobre isso. Então, futuramente vai ser até complicado, né? Até pode ser vídeos anteriores que eu tenha de repente que deletar. É porque os caras falam lá, não pode, faz o retroativo lá, né? E assim, você começa a perceber muita coisa, né? Então por isso que o que eu falo, não se prendam a esses teatros, né? São coisas feitas para prender a nossa atenção, para nos deixar com medo. Então a pessoa está sempre com medo do amanhã. Olha o que esses caras vão fazer, né? Antigamente a gente tinha muito medo dos campos FEMA, né? Que era nos Estados Unidos, não é nem aqui, mas lá, né? A FEMA está construindo campos de concentrações. Então é um teatro, né? Eles podem ser usados ou não, né? Então coisas absurdas que eu vejo, por exemplo, que aconteceu, digamos, na Ucrânia ali na guerra. Então, cara, tipo assim, você é pacífico. Eu não quero ir matar ninguém. Né? Talvez tem pessoas aí de um certo grupo que gosta de arma, que tem tara por arma. Isso é loucura, isso é tão insano. Né? E quer ir pra guerra pra matar. Né? Eu fiz curso de vigilante há muito tempo atrás. E durante o curso você identifica, né, pessoas que queria ver o momento de atirar, usar arma, né, querer ser polícia, né, essa tara por essa coisa. Né, eu fiz porque na época, porque assim, cara, você tá aqui, você sempre busca o caminho mais fácil, né? Eu sou obrigado a trabalhar, então eu vou, né? Eu fiz na intenção de não é trabalho pesado, né? E eu fiz na área de vigilante, né, e monitoramento. Eu vou ficar só lá na frente do computador, vendo câmera e tal, é sossegado, né? Porque anteriormente eu vinha de áreas muito pesadas, né? Trabalhei em depósito, ferragem, né? Era aquela coisa de adolescente que carrega 50 quilos de cimento na cabeça, né? Então, assim, é uma área que você vê que não, eu quero sair, né? E outro trabalho era um trabalho dentro de uma fábrica, que era o barulho, era muito barulho, a temperatura era muito alta e, cara, tipo assim, vai te esgotando, né? E aí você fica, né, naquela, não, tem que arrumar a forma mais fácil, né? Hoje eu tô numa forma bem tranquila, né, que eu trabalho com aplicativo, essas coisas todas, e tá bem tranquilo, né? Eu acho que é essa, né? A gente tem que procurar caminhos que facilitem a nossa vida, não que compliquem cada vez mais, né? E os recursos que eu vou adquirindo, eu vou ter que utilizar de forma sábia, né? Por exemplo, as pessoas, eu quero um carro que vai impressionar as outras pessoas. A maioria, a parte é assim, né? Eu quero porque, ó, o vizinho vai ver, né? Aquela coisa do tipo Kiko, né? Esses programas são iniciáticos, por incrível que pareça, de uma forma humorística, né? O Chaves sai lá com o carrinho, o Kiko vem todo com aquele brinquedo lá, todo pomposo e já, né? O humano faz isso, gente. Tipo, bom, eu pulando aqui, né? Então eu tava falando de trabalho, assim, de armas, né? Então você identificava dentro desses sistemas, né, as pessoas que querem porque querem essa coisa, né? Aí vem a guerra. Você vê muitas pessoas indo pra guerra porque quer o conflito ali, né? E os absurdos que eu falo. Então, tipo, eu não quero. Eu gosto de jogar ali no videogame, né? Brincar tal. Nem no videogame você tipo, a pessoa tá ali brincando sozinha, é online. Tipo, eu entro lá no tipo um GTA. Então quem tá ali de boa, eu não vou lá ficar perturbando a pessoa. Mas quem tá ali brigando, tudo, às vezes você vai lá e brinca também, né? De um ficar matando o outro e tal. Né? Mas quem tá de boa, brincando, fazendo ali, ó. Às vezes tem missões paralelas, né? Você não atrapalha, você vai lá e até ajuda. Tipo, eu até gosto de fazer isso, né? Então, assim, aí tem pessoas que no videogame já tem essa coisa de você estar lá de boa e vem perturbar, né? Aí você vê na vida real as pessoas que vão pra lá como mercenários porque quer lá combater, né? Então existe essa tara por arma,
Só que vou falar, quem é pacífico, né? Não quer, cara, tipo assim, você tá lá com a sua família, vivendo de boa, só quero viver minha vida em paz, né? Aí os caras sequestram, aí você tem muitos vídeos, né, lá na Ucrânia, tô falando, né? Tem um relato do soldado, eu falei, que acho que se rendeu, né? E aí os caras perguntam, aí, que não sei o que, você quer, tá querendo matar russo, né? Algo assim, fala, mano, eu só saí pra comprar pão e acabei aqui, né? Aí, tipo, cara, tipo, isso que você faz é um crime, cara. Tipo assim, né? As pessoas estão vivendo de boa, alguém vem te sequestra e bota lá e te manda pra guerra. Bota uma arma, vai lá matar. Cara, tipo assim, eu sempre lembro, né, do histórias que contaram sobre quando invadiram aqui a América. Por que não escravizaram os índios? Porque os índios não trabalhavam. Eles preferiam morrer do que trabalhar, do que servir ao homem zumbi, ao homem branco. Essa ideologia parasita que quer explorar, né? Cara, eu me identifico com isso, né? De você parar e não fazer o que esses caras querem que você faça, né? Vai me tirar minha vida? Tira, né? Ou seja, se esse sistema funciona assim, então não pertence a esse sistema. E eu acho que é uma forma até de proteção. Então, ou seja, esses caras, eles precisam de mão de obra escrava. Eles têm o recurso de ir e capturar, né, esses seres. Mas eles, quando eles vão capturar, digamos assim, esses recursos, né, como eles veem como recursos, você acha que eles vão empregar esse recurso para ir a tal... Caramba, esse negócio tá incomodando bastante. Eu vou ver se consigo resolver isso de uma outra forma depois. E que legal. Então assim, então eles foram, digamos, lá na aldeia A e pegaram um monte de pessoas. E essas pessoas precisaram trabalhar. Foram na aldeia B e as pessoas não aceitaram, eles tiveram que eliminar lá as pessoas. Aí depois eles têm recurso para ir pegar mais pessoas. Você acha que eles vão voltar em qual aldeia? Na A ou na B? Né? E se a B ainda vai resistir? Eles vão onde que é mais fácil, né? E não em quem resiste. Né? Só que se é território deles, eles podem estar de repente eliminados a B. Né? Mas é uma forma de proteção, né? Até para o seu público. Falar, não adianta lá mexer com esse pessoal, que esse pessoal não serve. Né? Esse sistema é muito louco. Então eu me identifico com isso. Então assim, não haja, não faça o que eles querem. Né? E o que eles querem? Cara, tipo, liga a TV e você vai ver a propaganda. Consuma isso, consuma aquilo. Então não compre essas coisas. Né? Pesquise mais. Veja, tipo, o que você vai comprar. Veja qual que é a necessidade, qual que é a utilidade de ter a coisa coloridinha, estampadinha e tal. Não. Pegue as coisas pela utilidade. Não pelo marketing que há em cima daquilo. Não que você vai parecer melhor que o seu vizinho. Né? E porque isso exterior é só ilusão. Né? De repente lá o vizinho tem mais, só que, meu, o cara, a vida dele é, digamos assim, 12 horas por dia trabalhando, se escravizando, né? E as coisas que tem ainda tem a dívida em cima. Né? Então não é vida, é uma vida externa, é uma vida de maquiagem. Né? Então quando você não medita, você acaba, ou seja, claro, é o sistema agindo ali, é as camadas de ego agindo ali, né? Sobre aquelas, é o sistema agindo sobre aquelas camadas de ego. Então você tem que administrar os seus recursos com sabedoria. Né? Porque o carrinho que me leva até lá ao mar para eu tomar um banho de praia é o mesmo que o outro que leva. Né? Então eu vou analisar qual que vai me levar de forma mais econômica, de forma mais confortável. Né? Custo-benefício, tudo isso tem que ser analisado. Né? Mas sem pensar, porque a maioria das pessoas elas agem, eu vou me vestir, eu vou cortar meu cabelo, minha barba, porque o outro vai me olhar e vai emitir um julgamento. Então as pessoas agem assim. Né? Então, né, como se você não visse mais a pessoa quando você olha para alguém, você vê o que ela pensa que os outros querem ver. Então assim, mais camadas e camadas de ego ali. Né? Então, assim, para resumindo, a gente passa a ter uma visão muito distanciada, né? Se sentir cada vez mais um alien aqui. E no meu processo particular, como eu falo, como é o objetivo dessa lista, né? Despertar, nem como alien a gente passa a se ver mais. Né? É a parte mais esquisita, porque os ETs que a gente tem em mente, né? Eles são, às vezes,
estigmatizados, né? Tem o nórdico, tem os reptilianos, tem os greys, né? Tem os insectoides, e tem muitas raças, né? Que às vezes eles parecem que até mais que nós, né? Presos à forma deles, né? Mas talvez seja só uma forma do humano ver aquela coisa de ver de baixo para cima, né? De antropomorfizar, né? Mas você tem formas, tem aliens que não tem essa forma humanoide, que tem outras formas, né? Então aí começa a complicar um pouco mais. Então a gente começa a sair disso também, começa a sair da forma, né? Então não sei se eu falei essa coisa de olhar e ver os absurdos, né? Falando, como assim trabalhar para sobreviver? Como assim ainda não ter um idioma mundial para todo mundo se comunicar e falar a mesma língua, né? Como assim ter esse monte de coisa diferente para ter a mesma função? Por que eu tenho um monte de carro de tipo, cara, podia ser um só fabricando, né? Por exemplo, uma lanterna quebrou, você vai ali em qualquer loja, pega e coloca assim porque é igual, é só encaixar. Mas não, tem que ser diferentinha porque vai ter custos muito diferenciados de uma para outra. Vê o sistema utilizando as pessoas, né? Ah, mas eu tenho que ter um carro mais potente. Cara, é só trocar o motor mais potente. Você pode ter uma mesma estrutura, né? Não precisa ser tão diferente. Ver quanto mais diferente é o tal dividir e conquistar. Então, quanto mais diferente, significa que mais dominada aquela sociedade está. Então, quando você, como alien, chega no mundo e vê essa diferença toda, então você vê ali o mental agindo. É o malha mental que dividiu ali, que domina. O quão separadas essas pessoas estão. Né? O quão mais diferente eu quero ser de você. Ah, mas eu quero ser um pouquinho melhor, tal. Né? Então, deixa eu continuar. Como assim essas pessoas acham que são uma pessoa, como eu falei já nesse vídeo, né? Como assim essas pessoas acham que são uma coisa, né? Elas acham que são aquele humano ali, né? Olha aquele cara ali no vídeo ali, acha que é o Márcio, né? Como eu já falei em vídeo anterior, é esquisito você ter um nome, né? Então eu entendo que o nome é referente ao seu veículo, para as pessoas acharem o seu veículo, né? Assim como um carro, meu carro tem um nome, vamos supor, tipo Fiorino, né? Tem uma identificação, que é o número da placa, que é o nome, né? Então são derivados, carro, né? Fiorino, depois a placa, né? Aí se for, vai no inglês, primeiro fala placa, mas placa, todos os carros têm placa, né? Tipo, ver como a questão da linguagem. Então a gente vai percebendo muita coisa e vai vendo que são coisas absurdas, né? E só que ao mesmo tempo você entende, né? Por que as pessoas se prendem a essas coisas, né? O ser e não ser. Então, calma aí, eu não sou meu corpo físico, mas eu estou aqui sendo esse corpo físico agora. Então, esse não ser, não é que eu vou rejeitar, não sei, vou desleixar e tanto faz. Não, é o contrário, né? Quanto mais você se distancia, mais você permite essa ação do todo, que é uma ação natural, agir. E, por exemplo, no tocante ao despertar, então, ou seja, não é o Márcio que está despertando, né? É uma ação natural que acontece com organismos humanos, assim como uma planta que você plantou, ela vai, gera um fruto, a semente, né? Você é como se fosse uma semente ali naquela planta que vai nascendo, que só vai acompanhando um processo, né? Então você não é mais um ator dos seus atos, você é um observador, como quem observa um sonho. Então, como observador, o que eu faço? Eu relaxo e deixo ser. Então, quanto mais eu relaxo, mais eu percebo as amarras da Matrix. Então, eu solto, eu desplugo dessas amarras. Então, você começa... Ou seja, é como se o seu despertar se acelerasse, né? Mas não é uma ação minha que eu estou soltando. Não, chegou um ponto que aquela semente percebeu algo e que soltou, né? Você se vê como parte de um todo maior, de um sistema acontecendo, né? Então, é onde que você entende que você não é essa matéria. Eu estou me expressando através dessa matéria. Eu estou... Como um todo, eu também sou essa matéria, mas eu sou algo mais. Então essa é a ideia, de ser algo mais, não ser só isso, né? O humano comum, que está preso a camadas e camadas de ego, ele acha que é só aquilo. Então quando você vai percebendo que você é algo mais, você percebe essas transformações ao qual você está envolvido, com o corpo físico que desperta, com o corpo físico que tem um corpo emocional que vai se limpando, vai se clareando, um corpo mental que é um indivíduo que tem uma história, que essa história ela vai sendo passada e gravada. Então, veja um vídeo que eu falo sobre memória, como que a memória é gravada, como que esse corpo ele se forma, como que eu posso lembrar de coisas, né, que aconteceram, né? Porque é um corpo que, quando nós vamos
à medida que vamos vivendo, no agora, que vai acontecendo, tudo vai sendo gravado. E a gravação é o que? Feito nas nossas próprias células, na nossa própria forma, no nosso próprio formato, qual é um formato compartilhado. Né? Então, se eu quero ver a minha história, só entra para dentro de mim mesmo. Silencia e faça uma leitura, né, dos seus campos, de tudo o que você é. Né? Então, é onde que nós acessamos. Né? Eu acho que isso aí ainda é muito mais que a caixa, que é os registros acásticos. Eu acho que isso aí vai muito além disto. Né? Ah, mas eu não consigo então lembrar de tudo, porque eu ainda não tenho a ferramenta disponível para fazer essa leitura. Né? Ou seja, eu tenho, eu não alcanço porque eu ainda estou embaixo de muitas camadas de ego. Né? Por viver esse sistema, por viver esse constructor humano, esse malha mental. Né? Então até uma forma do meu ser, que eu sou, respeitar os limites que aqui é imposto. Né? Você não vai, por exemplo, um exemplo tosco que eu vou falar, levar uma arma para o cercadinho das crianças. Né? Levar coisas de adultos para o cercadinho das crianças. Então é mais ou menos isso que a gente faz. Então certas coisas eu posso não acessar desde o aspecto de quem está dentro do cercadinho. Mas quando eu me silencio, eu percebo que eu possuo esse acesso. Né? Da forma que eu preciso estar utilizando na expressão de ser, né? como Márcio. Então essa é a parte do despertar, né? Que ela é bem interessante, de você perceber que não é a matéria, não sou a matéria, não sou o corpo físico, mas eu me expresso atrás. Então como é o todo, como você é o todo, você é e não é. Né? Mas percebendo que eu sou algo mais, que eu tenho minhas emoções, que eu tenho o meu mental, que eu tenho uma consciência, que eu tenho os registros de tudo que se passou nesse universo material. Né? E eu posso olhar minha forma, opa, né? Está gravado aqui. Né? Para chegar até essa forma, teve lá um indivíduo que saiu do mar, que foi virar um ser, que desenvolveu a forma humanoide, que desenvolveu o mental. Então tudo isso vai sendo gravado e é gravado como, na própria forma expressa da realidade, a forma que ela é. Né? Então assim é gravado tudo, é gravado nossos traumas, é gravado os traumas passados, né, de vidas passadas, não só de vidas passadas, mas, por exemplo, ancestrais. Né? Então se o seu ancestral sofreu um trauma, né, aquilo é gravado na forma dele. Né? E aquilo fica na energia dele e é passado. Né? Sabe aquela coisa, os pecados serão pagos até 7 gerações. Né? Então muitas coisas vêm sendo expressas. Então quando você vai percebendo isso, você vai se limpando, falando, não, essas coisas não me servem. Né? Por que a gente fica pegado ao trauma? Porque a mente ainda se identifica. E como a mente ela vai se identificando? Soltando as amarras do ego. Então por que parece, quando você deixa o futebolzinho lá, você largou uma amarra de ego muito forte que te prendia. Em uma das camadas. E numa camada superior você consegue ver então outras coisas que vinha com aquele bloco. Vinha junto com aquilo, que parecia algo inocente, que parecia uma brincadeira, mas o tanto de coisa que a Matrix enfiava junto com aquilo que você não conseguia perceber e ver. Então você começa a ter um domínio maior sobre o seu corpo emocional e deixar o que não serve. Então esses são processos de despertar, de limpeza das suas estruturas físicas ao qual você está sob, digamos, tutela. Né? Que eu estou expresso como um ser humano aqui vivendo compartilhando uma realidade, né, de seres humanos. Só que eu estou subindo camadas. Eu percebo já que não sou a mente, que eu utilizo a mente. Então eu começo a ter um maior domínio sobre os meus pensamentos. Eu observo os meus pensamentos. Então eu aprendo a meditar e ver qual classe de pensamentos vem quando eu estou meditando. Qual classe de pensamentos vem quando eu estou em determinado grupo, quando eu estou trabalhando. Qual classe de pensamentos que vem quando eu estou estudando. Então eu começo a analisar essas classes de pensamentos. O ser humano que ainda não está desperto aqui, ele simplesmente vai, o pensamento vem, ele vem como automático, como um robô. Vem o pensamento, então ele já reproduz, ele já segue aquilo. Se você está aqui na consciência, quando o pensamento vem, você analisa aquele pensamento. Então quando ele está fazendo, você está analisando, é útil, não é? Então vai selecionando melhor, né? Então você está no ponto ainda maior. Né? Só que você não para aqui, você continua. E é nessas camadas que continuam que vem essa percepção de expansão, vem essa percepção a mesma percepção que eu tenho de ser algo, de ser um ser, ela também está dentro de você, né? Embora esteja sobre camadas, assim como a minha também está sobre camadas. Então você pode estar vendo algumas camadas, ou pode estar vendo um acesso mais direto. Então se você vê um acesso mais direto, é onde você se identifica ainda mais, né? Então assim, quando eu vejo pessoas que estão agindo pelo prol da humanidade, ou atos, né? A identificação é quase tipo instantânea, né? A percepção de ser um com esse ser, né? Com animais também, né? Porque o animal ele é livre do ego.
Então, ou seja, você se manifesta de uma forma ali mais, digamos, como criança, como mais primitiva, seria mais primitiva, né? É mais livre. Então você tem uma comunicação mais direta às vezes com o animal do que com as pessoas, porque o animal você comunica diretamente com ele quando você olha no olho dele, né? Já o humano não. Você tem várias barreiras, várias camadas de ego até chegar a essa pessoa. Então são percepções assim que elas, gente, para chegar é silenciando, é meditando, é se observando. Ou seja, você entra no veículo, tem que ler o manual daquele veículo e aprender a dirigir aquele veículo, né? Para saber entender se sou eu mesmo que estou no comando daquele veículo ou se é o meu entorno. E o meu entorno o meu entorno que pode ser outras pessoas, né? Então se aquela pessoa, eu botei uma camiseta vermelha, aquela pessoa fala, ah, que feia vermelha, eu nunca mais usei vermelho. Então não sou eu mais que controlo o que eu visto, é as outras pessoas, né? E no caso da humanidade, quem controla são os parasitas. Então tem que olhar tudo isso, né? Então quando eu tirei o controle externo, ok, não é que eu não ligo para a opinião dos outros, eu tenho que respeitar o meio qual eu estou. Então, por exemplo, se eu não tenho ego, se eu for para um país onde as pessoas cobrem toda a cara, usam barba, eu vou deixar minha barba crescer, eu vou cobrir a cara, vou usar um chapéuzão, eu vou me misturar, eu vou ser maleável, eu vou respeitar o meio, eu tenho que usar um veículo para transitar de forma confortável naquele meio, sem querer chamar a atenção. Não, eu vou querer ser assim porque eu sou assim. Isso é ego, né? Ou seja, você está no meio, tem que se expressar nesse meio com sabedoria. Então, voltando, aprender a dirigir e pilotar esse veículo. Então, uma vez que eu aprendi a dirigir, como funciona esse veículo, eu vou ver que eu vou cortar as influências externas. Opa, tem um sensor aqui, tem uma câmera aqui que alguém colocou no, né, tal, sai. Vou desplugando tudo isso, sai. Quem vai controlar sou eu. Então, na hora que eu assumo esse controle, então eu vou ver qual que é a utilidade, a funcionalidade desse veículo, o uso mais natural que ele possui. Ou seja, uma camada de ego ainda de eu achando que eu vou controlar esse veículo. Eu vou apenas limpá-lo. Eu limpei, ok, né? Uma vez sendo feito isso, eu vou soltar. Eu vou deixar que esse veículo siga a natureza dele, flua. Então, ou seja, eu saí do corpo mental, da até de consciência, eu vou saindo desses corpos e vou deixando que o todo haja. Né? E se você deixa que o todo haja, onde você se aproxima mais do que é esse todo. Né? Onde que se eu não me identifico com essa forma, eu posso ser todas as formas. Então eu tenho uma compreensão maior sobre o que eu estou vendo. Né? Porque eu estou vendo sem muitas camadas de ego. Então assim, é uma coisa talvez pareça complicada, né? Mas é simples. Então é isso, gente. Né? O principal é autoconhecimento. Né? Ver como o seu veículo funciona, físico, emocional, mental. Né? Isso se chega através da meditação, prática do bem, né? Prática de sim, chama de amor ao próximo, né? De começar a agir por um coletivo, né? Porque quando você é egóico, você se isola, e se isolando é o dividir e conquistar. Você que vai querer ser cada vez mais diferente, vai querer, eu quero expressar a minha opinião, eu quero expressar a minha forma de vestir, a minha forma de ser, né? Então você está fazendo parte ainda de correntes, de coletivos, de correntes de ego, né? Se observar, né? Pensar no que estou fazendo. Por que eu estou fazendo tal coisa? Né? Pensar e refletir sobre isso. Então, eu reflito, por que eu estou fazendo esse vídeo? Né? Eu não sei ainda. Acho que quero ensinar as pessoas, acho que quero abrir a mente delas, mas não é o ego querer abrir a mente da pessoa, acha que a pessoa precisa ter uma mente que precisa ser aberta. Isso não é ego. Então, assim, isso é se analisar, né? Então, ou seja, eu tenho impulso de fazer, eu tenho essa vontade de fazer, então eu vou lá e vou fazer. Né? Eu acho que tem a informação, que nem eu vi um vídeo de uma mulher que ela recebe a informação. Ela, se eu recebo, eu vou falar sim, né? Às vezes os mentores falam, não fala, mas se a pessoa que sabe não fala, pra que sabe? Né? Às vezes a gente sabe, não é pra falar. Então, nessa dúvida, eu não sei. Na dúvida, fala. Né? Algo me diz assim, né? O conhecimento, ele precisa ser plasmado, né? Materializado aí nesse campo da terceira dimensão. E uma vez ele ficar, né? Então ele está disponível. Ou seja, a percepção, quando você medita, você vai atrás da percepção, digamos, de camadas muito, digamos, sutis, muito elevadas até, de mundos superiores. Por que mundo superior? Mundo que você já não é escravo, mundo que não há dificuldade de comunicação, porque todo mundo
fala telepaticamente, né? Fala telepaticamente, onde as coisas são funcionais, né? E a liberdade, a energia, o que se sente, que as pessoas aqui podem chamar de amor, que eu acho que ainda é muito vã o que se tem entendimento aqui, cara, tipo, nesses lugares, vamos falar assim, um paraíso, né? As pessoas buscam as coisas aqui, suprir essa carência, essa desconexão, buscando coisas, buscando relacionamentos, esse monte de coisa para tentar suprir isso, e sendo que tudo está em você se você se despir dessas amarras do ego, dessas amarras de controle, né? Embora eu não consiga ver isso nesse mundo ainda, porque esse mundo está muito distante. Então você tem que quebrar muita coisa para poder se libertar. Né? Isso aqui é que nem uma casca de ovo grossa, cascuda, com um monte de coisa artificial, prendendo e amarrando em corrente. Então isso tem que ser desfeito. Então por isso que a gente pode ver uma quebra muito grande na nossa racionalidade como sociedade. A gente está vendo isso. Idiocracia. Né? Para depois começar a pensar nisso, que eu acho que as pessoas que se libertarem vão conseguir viver isso em outros sistemas. Só que na minha percepção, nem isso para mim me basta, porque ainda é forma. Mas é uma forma muito bem melhor. Então, meditando, você consegue acessar isso e trazer essa informação e constatar com o que tem aqui. Né? Só que aí você já se sente, já tem essa percepção, esse bem-estar, né? Esse desejo de compartilhar. Então isso vai te libertando. Então o meio racional, lógico, é isso. É se analisa, haja pelo coletivo, né? Por exemplo, uma prática. Adota um cuidador de animais, né? Então vai lá e ajuda essa pessoa, né? É uma forma de praticar a caridade, de agir pelo um todo, né? Porque quando a pessoa se fecha, é o sistema que já capturou, né? A gente está vendo muito isso. A gente está vendo muito isso e eu acho que tem a ver com separação de joio e trigo, né? Pessoas que são, como eu comecei a falar da Ucrânia, né? As pessoas, eu fui sair para comprar pão e eu estou aqui no meio da guerra. Né? Ou seja, pessoas que só queriam viver sua vida pacífica, né? E são sequestradas e são obrigadas a lutar, né? Aí a gente vê pessoas que, no desespero de uma vida melhor, né? Enfrentam um monte de desafios, vão para outro país e chega lá e é tratada como lixo. Né? Ajudam a construir aquele país, fazem trabalhos que ninguém lá quer, porque acho que são trabalhos de segunda ou de sei lá, né? E as pessoas trabalham muito bem, fazem trabalhos muito bem, de repente são vistas como lixo, são jogadas fora. Né? Então você tem equipes lá para sequestrar essas pessoas, né? A pessoa tá ali de boa, e como se fosse criminoso, já amarra e... Cara, isso é tão louco. Mas é uma desconstrução dessa realidade, é uma quebra dessa realidade, e são coisas para as pessoas verem de forma mais clara. Mas a questão aqui é que tem gente vendo isso e apoiando, falar, tem que ser assim mesmo, né? Cada um que vai pro seu lugar, né? Aí você tem ações esquisitas, né, de países tomando, mas eu tô fazendo, e as pessoas estão falando isso porque tem que fazer. Cara, se estão apoiando essa divisão, não deveria nem existir fronteiras. Então se as pessoas estão achando dificuldade, estão achando explicação lógica nisso, né, estão aceitando isso, é porque elas estão aceitando esse lado de separação. De aqui é meu quintal, aqui é o seu quintal. Então é o tipo de vida que elas estão escolhendo. Né? É o tipo de lugar ao qual eles querem, estão sintonizando. Então na tal separação, ok, então esse mundo vai ser para você, que se você quer viver desse jeito, esse mundo é seu. Se você quer viver esse mundo mais coletivo, aí é esse mundo que eu estou falando, onde nós falamos um idioma, onde as coisas serão funcionais, serão lógicas, e nós podemos seguir com a nossa natureza. Então agora eu vou seguir com a minha natureza. Se a minha natureza for despertar, for me elevar, nesse mundo vai ser muito mais simples, né, do que aqui. Então de repente a gente vem desses mundos e tentar fazer aqui o que a gente faria naturalmente nesse mundo, que seria a ascensão, seria ascender a outros planos. Né? Mas aqui há muitas camadas, há muita coisa em cima. Né? Aí só os mestres dos mestres conseguem essas exceções, tipo um Jesus Cristo, né? Os mestres da Fraternidade Branca, São Germano, Ramatiz, Kutume, são o mesmo. Então minha avó já está indo e já passou de 1 hora. Eu acho que é isso, gente. Né? O principal que fica assim é sempre o autoconhecimento. Né? Ok, eu estou vendo, né, o que está acontecendo no mundo. Mas não se prendam a isso. Não deixe que esse barulho te distraia. Como um chacoalhinho que chama a atenção da criança. Né? Não fique muito preocupado com o dia de amanhã. Mas o que vai acontecer? Cara, pode acontecer tanta coisa e pode não acontecer. Mas o ideal é que aconteça. Né? Porque tudo isso precisa ser desconstruído.
né, para que a casca do ovo se rompa e você tenha essa, nossa, né, tipo, assim, fala de futuro, é esperar ser, né, não adianta ficar fazendo previsão, né. O principal agora é autoconhecimento, voltar para dentro de si, para que estejamos preparados para qualquer coisa que possa vir a acontecer. Mas não voltar para dentro de si com esse intuito, né? Não estou tentando despertar porque a coisa aqui pode ficar feia e eu tenho que estar esperto com você. Não com esse intuito, né? Mas sim porque é a tua natureza o despertar. Né? Faça sem influência externa, ou se permita despertar, ou seja, silencia e deixe a coisa, ou seja, simplesmente observe a coisa acontecendo através de ti. Esse é o principal. Né? Aí a gente vem para aquela outra passagem bíblica. Viu cairão à sua direita, à sua esquerda e você não será atingido. Não se preocupe com isso. Né? É uma realidade. Se você está em paz, se você está despertando, seguindo a tua natureza, né? O externo pode ser um caos. Né? Mas é um caos na visão de quem está nas camadas de ego. Né? Porque se você vai saindo, você percebe que esse caos ele sempre existiu. Ele sempre esteve aí de forma muito pior. Né? E esse clímax que vai estar acontecendo é apenas ruptura, que vem para libertar as pessoas dessas faixas ilusórias, né? Que pode ser através da dor. Né? Aquela questão, você pode evoluir através do amor ou pela dor. Né? São meios, são coisas que acontecem no universo. Né? Então espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo.